Olá, igreja querida, buenos dias. Que dia lindo e maravilhoso que o Senhor hizo para nós. Nós estamos predicando sobre a paixão, muerte e ressurreição de Jesus. Já falamos sobre a paixão, estamos falando sobre a muerte de Jesus e domingo passado foi Cena do Senhor e nós hablamos sobre a cena del Senhor. O que tem a ver a morte de Jesus com a cena del Senhor? Que conexão há de la morte de Jesus, la cena do Senhor, com nós? Será que há alguma conexão? Será que Jesus vino solamente morrer para perdonar mis pecados? Vamos tentar falar sobre isto em esta manhã. Amém? Vamos orar. Padre, necessitamos de Ti em todas as situações, em todos os momentos, porque sem Ti nós não somos nada, nada. Ó Deus, perdona-nos, limpa-nos, purifica-nos de nossos pecados, Senhor. Habla conosco, que pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Em la cena do Senhor, quando relembramos, nos acordamos do que Jesus hizo por nós. Em 1 Coríntios 11, 26, Pablo nos ensinando aquilo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, ustedes anunciam a muerte do Senhor hasta que ele venha. Sempre que comerem deste pão. Então é natural que quando estamos participando da cena do Senhor, quando o pão que vai ser entregue para cada um de nós participarmos, aquele pão significa é o corpo de Cristo Jesus que foi entregue por causa de meu pecado e de tu pecado. Cada chibatada que Jesus recebeu, e quando ele recebia o lastigaço e retornava o lástigo para aquele que estava dando o lastigaço, pedacito, troços de la carne de nosso Senhor veniam com ele. Cada chibatada, cada lastigaço que ele recebia, seu corpo estava sendo dilacerado por causa de nosso pecado. E então, quando estamos partindo o pão, quando estamos comendo daquele pão, mi mente e tu mente, quizá, leva-se allá naquele momento, ou alguma imagem que há em sua mente, você pode deslumbrar-se com muita tristeza o quanto nosso Senhor padeceu por causa de nossos pecados. Seu corpo foi entregue, lastimado. Bem, em Romanos 4:25 diz: Jesus, nosso Senhor, foi entregue à la muerte por causa de nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, Jesus foi entregue à la morte. Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. E ao ressuscitar, ele justifica a nós. Somos justificados, porque nosso Senhor não solamente morreu e se quedou allá. Não. Nosso Senhor Jesucristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscitara, nós não teríamos nossos pecados justificados por ele. Em 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos,
para que aqueles que vivam já não vivam para si mesmo, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Ao sabermos que Jesus morreu para que nós outros não vivamos nossas vidas, porque nossas vidas sem Jesus é viver uma vida em pecado, apartado de Deus e totalmente perdido e indo para o inferno. Mas Jesus, através de sua morte e sua ressurreição, nós outros somos capazes de viver a hora enquanto vivimos em esta terra, enquanto vivimos em este mundo, nós outros vivimos para Ele. Nós outros não vamos viver mais para nós outros mesmos, mas sim para Ele, por causa daqueles que Ele ressuscitou. Em Efésios 3,16 diz que com suas gloriosas riquezas, Ele fortaleceu no íntimo de seu ser com poder por meio do seu Espírito. Jesus Cristo, Ele deu a nós outros a sua maior e gloriosa riqueza, que é a salvação eterna. E nós outros temos o Espírito Santo. Nós outros temos o Espírito Santo. Bem, que conexão tem isto, a cena do Senhor, com a morte de Jesus e ressurreição para que sejamos justificados de nossos pecados? Que tem essa conexão? Nós outros sabemos que Jesus morreu por causa de nossos pecados. E todos aqueles que um dia abrem seus olhos e descobrem que verdadeiramente sou pecador, estou perdido, e eu clamo a Jesus por socorro, clamo a Jesus: Senhor, salva-me, Senhor. Senhor, perdona-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Senhor, ajuda-me a caminhar contigo. Senhor, ajuda-me a manter nesse caminho. Nós outros sabemos que para isto Jesus morreu e ressuscitou. Mas quando nós outros estamos na cena do Senhor, e nós outros estamos participando da cena, e sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, ustedes anunciam a morte do Senhor até que Ele venga. Esta relação de morte de Jesus por causa de mis pecados e por causa de seus pecados, isto tem que nos levar a um ponto de nossa vida de nós entendermos que nós outros pecamos contra nossos irmãos. Nós outros pecamos contra nossa família. Nós outros pecamos contra nossos amigos. Nós outros sempre estamos pecando. Sabia disto? Mira, Mateus 7, de 1 a 5. Não juzguem para que ustedes não sejam juzgados. Nós outros estamos sempre juzgando outras pessoas. Pois, de la mesma maneira que ustedes julgarem, ustedes serão juzgados. E com a mesma medida que usarem, também será usado para medir a ustedes. Porque se você repara em um cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta que há uma trave, uma viga em seu olho, como você pode dizer a seu irmão: déjame quitar o cisco que está aqui no seu olho, quando há uma viga em tu olho? Hipócrita, dijo Jesus. Tira primeiro a viga que está em seu olho, e então você poderá mirar claramente, e então você pode ajudar seu irmão a quitar o cisco. Nós outros juzgamos pessoas, e ao juzgarmos essas pessoas, nós outros estamos dizendo que somos melhores que ela. Mas quando nós outros miramos para a cruz, que Cristo morreu por todos nós outros, significa que eu, Jonás, e você somos pecadores,
necessitamos da graça de Jesus para não viver no pecado. E quando eu juzgo meu irmão, da mesma maneira que eu estou juzgando a ele, é o Senhor juzgará a mim. Porque é muito fácil e muito sencillo de eu sempre mirar o pecado do irmão, o pecado do outro. Mas eu tenho que mirar para dentro de mim e reconhecer que eu sou tão pecador ou mais pecador do que aquele. E ao ser dar conta disto, eu necessito pedir ao Senhor: Senhor, perdona-me, Senhor, purifica-me, o Senhor morreu por meus pecados, eu tenho o teu Espírito Santo, Senhor, ajuda-me, perdona-me, Senhor. E então, quando eu miro um cisco no olho daquele irmão, quizá o irmão está um pouco apartado, quizá o irmão não está lendo, não está participando, está se esfriando na fé, então se eu puder chegar àquele irmão, reconhecendo meus pecados, reconhecendo como sou pecador, e então eu puedo ajudá-lo, eu puedo socorrê-lo, porque a hora de eu não estou juzgando aquele irmão, porque eu sou tão pecador quanto ele, porque eu reconozco que Jesus morreu por meus pecados e ele sabe, ele me conhece, meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, e eu me dou conta que eu não sou melhor que nadie. Nenhum de nós outros somos melhores que outro, mas nós outros nos comparamos e nos creemos: eu sou bueno, eu não cometo, não hago isto e isto como estes fazem. Mas quando você mirar para dentro de ti, você vai se dar conta que tu hace lo mesmo que aquele irmão hace em outras situações, ou você hace pior do que ele, porque em tu mente, em minha mente, passam tantos pensamentos, que se esses pensamentos vieram no YouTube, estaríamos envergonzados, avergonzados de nossos pensamentos. Bem, que relação tem a morte de Jesus com a cena do Senhor e com nós outros? Em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdonares as ofensas de los outros, su Padre Celestial também lhe perdonarás. Mas se ustedes não perdonam uno a los outros, o Padre Celestial não perdonará suas ofensas. Uau! Jesus morreu por meus pecados. Jesus morreu por seus pecados. Mas quando tu e eu não perdonamos alguém que nos lastimou, alguém que nos hizo um dano, alguma pessoa que falou mal de ti, alguém que pense o que pense, eu não tenho outro caminho a não ser pedir graça ao Senhor, me ajuda a perdonar. Porque a palavra do Senhor está dizendo, é uma condição. Jesus morreu por meus pecados, é uma grande verdade. Meus pecados são perdonados por Cristo Jesus, mas quando eu não perdono a outra pessoa, meus pecados de pensamento, de palavras, de atitude, não são perdonadas. Não sou eu que estou dizendo isto para você, é a palavra que está dizendo, e você pode buscar em sua Bíblia, Mateus 6, 14 e 15. A morte de Jesus, a cena do Senhor, leva a mim e a você a reconhecer que não somos nada, somos pecadores. E assim como eu desejo, você deseja que seus pecados, meus pecados, sejam perdonados por Deus, o Padre Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, eu necessito, não tenho outra opção a não ser perdonar. Bem, muito de nós outros não nos gusta
como se diz em espanhol, llevar vacuna, não nos gusta porque nos duele, não, tem que tomar uma seringa de medicina, não, mas não há outra solução. Eu necessito, ainda que não me guste, eu necessito receber aquela dose de medicina através da seringa. Da mesma maneira, ainda que não me gusta, eu não tenho outro caminho a não ser reconhecer que sou pecador, pedir graça ao Senhor Jesus, que é poder dele que me capacita a perdonar. E eu perdono porque reconozco que sou pecador. E você perdona porque você reconhece que eu sou pecador, tão pecador ou pior pecador do que aquelas pessoas. E então, se quando eu entendo a mensagem de Jesus na cruz, eu morri por seus pecados, eu morri pelo pecado de todos, mas quando você não perdona a alguém, meu relacionamento com você é cortado. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim, que os ouvidos de Deus não estão tapados, que não nos pueda ouvir. As manos de Deus não estão cojas, que não pueda bendecir, mas são seus pecados que hacen divisão, separação entre nós e Deus. Não temos outro caminho, não temos outra ruta, a não ser perdonar. Bem, o Senhor Jesus, hablando com seus discípulos, ele nos ensina tantas maneiras de poder nos reconciliar com outros, outros reconciliar-se conosco. Em Mateus 18, 15 e 17 diz assim: se tu hermano pecar contra usted vá hablar com ele a sós, ensina o erro que ele cometeu, e se ele se dar conta e ele ouve o que você está falando, você ganhou a seu irmão. Que coisa mais linda! Jesus está falando isto porque já em aquele tempo ocorria, e até hoje, e até que Jesus venga, vai ocorrer, vai seguir ocorrendo, que pessoas vão pecar contra nós. E nós devemos, através do poder de Deus, graça de Deus, ir hasta aquele irmão e falar com ele. Não vá falar de estas situações para outras pessoas. Não haga isto. Você deve ir porque o Senhor Jesus está nos ensinando. Vá falar com ele. Bem, você foi falar com a pessoa, mas ele não olhou, ele não reconheceu, ele não quis saber. Então, se você vai novamente e leva 2 irmãos, 2 testigos, para que conte tudo o que está passando. E se mesmo assim ele se recusa a pedir perdão para você, então, se este caso é levado à igreja onde ele é membro, onde tu é membro, é tu irmão, e se mesmo assim ele se recusa a te perdonar, a pedir perdão para você, então, se infelizmente a igreja tem que tratá-lo de uma maneira dura, que é excluir. Mas quando Deus faz estes passos, nos ensina estes passos, nós vamos agarrados em Jesus, pedindo que o Espírito Santo prepare meu coração, que em meu coração eu já perdonei aquele irmão, e então se eu vou falar com ele com um coração limpo e com um desejo grande de restaurar nossa relação. Nós nunca devemos ir falar com uma pessoa sobre o pecado que ele cometeu conosco com um coração amargado, com um coração herido, e eu vou aí a resolver. Sim. Eu vim aqui para dizer para ti que tu pecaste contra mim. Uau! Mas quando você pede para o Senhor
que te ajude a perdonar e tu lo perdona, você diga, oh meu irmão querido, queria muito falar com você sobre aquilo que ocorreu entre nós. Mira a diferença, mira o tom de voz, mira a cara, todo cambia. Mas este é o Senhor que nos ensina, através de sua morte, através de sua ressurreição e através da cena do Senhor, que tem toda essa conexão para que nós outros possamos entender. Bem, em Mateus 18, 21 a 35, o Senhor Jesus conta uma parábola de um homem que devia muito dinheiro a seu Senhor. E o seu Senhor chamou um dia este servo para rendir-lhe contas, pagar suas deudas. Mas era tanto dinheiro que ele devia que ele não tinha como pagar. E então, se seu Senhor determinou, venda sua casa, venda sua esposa, venda seus filhos, venda seus ganados, venda todo o que ele tenha para pagar minha deuda. E aquele Senhor implorou grandemente, tenha misericórdia de mim. E aquele Senhor teve misericórdia, e aquele Senhor perdonou toda a deuda de seu servo e o despediu. E quando esse homem sai da presença de seu Senhor, seu rei, nessa parábola, ele encontra um irmão de ele, que lhe devia um pouco de dinheiro. Não se compara com quanto ele devia para aquele rei. E aquele homem se olvidou que seus pecados foram perdonados. Aquele homem se olvidou que seu Senhor o libertou de toda a deuda e ele poderia empensar sua vida novamente. Mas quando ele mira aquele irmão, aquele querido irmão que devia um pouco de dinheiro, pouquíssimo, eu poderia dizer assim em números, só para podermos entender que este homem devia para seu senhor, o rei, $100.000, por exemplo, $100.000, e todo foi perdonado. E aquele irmão que ele encontrou ao sair do palácio, lhe devia $200. E aquele irmão que devia $200 disse, perdona-me, por favor, tenha paciência comigo. Eu não tenho como lhe pagar, eu não puedo. E então se aquele servo, delante daquele irmão que devia $200 apenas, ele castigou aquele irmão, ele mandou prender aquele irmão. E imagina que a Bíblia diz que ele pensou a querer sufocá-lo. E então haviam pessoas que haviam presenciado o quanto o rei o perdonou. E ao mirar aquela cena, foram ao palácio, falaram com o rei o que havia ocorrido. E o rei manda chamar novamente aquele servo malo. E então chamou o servo e disse, servo malo, eu cancelei toda a sua deuda, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de tu conservo, de tu irmão, de tu amigo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores hasta que pagasse todo o que devia. Ponga atenção no verso 35. Esta é uma parábola contada por Jesus, mas uma parábola que simboliza, que significa uma verdade para nós outros. Assim também lhes hará su Padre Celestial, se cada um de ustedes não perdoar de coração a su hermano. Que triste notícia! Esta parábola revela para mim e revela para você
que nós outros temos que pedir graça a Deus, poder de Ele, para perdonar, seja o que seja, seja quem seja, quantas vezes seja necessário. Porque se eu não perdono a meu irmão, eu não perdono a meu irmão, eu não sou perdonado. Mi coração está lleno de tristeza, está lleno de rabia, está lleno... Eu estou vivendo em pecado. Assim como o Senhor Jesus, quando eu pido perdão para Ele, Ele me perdona e Ele me purifica. E eu estou novamente conectado com o Senhor. Quando eu não perdono uma pessoa, minha relação está cortada com Deus. E Deus não pode ouvir as minhas orações. Vocês se deram conta e perceberam que grande conexão há a morte do Senhor Jesus com a cena do Senhor? Quando nós vamos delante do Senhor, participar da cena do Senhor, eu tenho que fazer uma revisão de mente, fazer uma endoscopia e mirar se em meu coração eu não tenho alguma coisa contra alguém. Seja acá onde nós outros vivimos, onde tu vive, ou seja no outro lado do mundo. Tu e eu só temos um caminho. Assim como meus pecados são perdonados, eu perdono. E é o Senhor que dá poder para mim, poder para vocês, e nos capacita e nos recapacita a perdonar. Porque foi isso que Jesus hizo por nós outros. Nós outros não merecíamos que Ele moria por nós outros. Nós outros não merecíamos que Ele morresse por nós outros. Porque éramos pecadores. E a palavra de Deus diz, mesmo sabendo que nós outros éramos pecadores, Jesus morreu por nós outros. Há bendição espiritual em esta vida e na vida vinideira. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós pedimos perdão a outros, quando nós pecamos contra outros, quando outros vêm pedir perdão a nós e nós damos o perdão e nossa amizade se queda melhor do que antes. Esse é o caminhar com Jesus em esta vida. Pecamos e pedimos perdão. Pecam contra nós e nós perdonamos. O mundo não vai cambiar. Sempre vamos encontrar pessoas que nos lastimam e nós lastimamos. Sempre vamos encontrar pessoas que estão tentando destruir nossas vidas, tomar aquilo que é tuyo. E eu não tenho outro caminho, você não tem outro caminho a não ser perdonar. Perdonar. E perdonar quantas vezes? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdonar? Um judeu naquela época, se creia ser um bom judeu, se perdonara 3 vezes ao dia uma pessoa. E Pedro vai mais adiante e diz, Senhor, devo perdonar meu irmão 7 vezes? Ou seja, 7 vezes ao dia, não 7 vezes no mês, na semana, no ano, não. E Jesus diz, eu não te digo que você perdone 7 vezes, mas eu digo a você e diz a nós hoje que nós devemos perdonar 70 vezes 7, ou seja, 7 vezes 7, 49. Põe mais um 0, 490 vezes. Ou seja, sempre, sempre, sempre e sempre. Amém? Que Deus possa bendecir tu vida. Que você pueda ser bendecido com esta palavra. Se você tem alguma dificuldade, você está tendo algum problema com algum irmão e você necessita de ajuda, você tem a nós outros.
Você tem pastor Nery, pastor Esídio, pastor Bebeto, pastor Ricardo e eu para te ajudar a perdonar, ajudar a ir até allá, pedir perdão, seja o que seja. Limpe a tu casa, limpe a tu vida, porque é você que será bendecido. Padre, eu quero pedir humildemente que o teu Espírito Santo corra desta mensagem e pueda chegar a corações, Senhor. Assim como o Senhor tem falado comigo esta semana, em esta experiência tão dura e tão difícil, Senhor. E o Senhor me deu a força para que eu pudesse perdonar, perdonar e perdonar. Haga isto com meus irmãos e continue sendo conosco, Senhor. Nós te necessitamos, ó Padre. Te necessitamos. Bendiga-nos, ó Padre. Ajuda-nos, socorre-nos, Senhor. Te pido humildemente no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os bendiga grandemente. Amém.